Paulo, o apóstolo, continua dando os seus conselhos, guiados, inspirado pelo Espírito Santo. Ele continua falando com os presbíteros ali de Éfeso. E ele nos diz o seguinte, não, aquela instrução, aquela palavra, é claro, não apenas se aplica aos discípulos, aos presbíteros, pastores de Éfeso, mas também a todos nós, inclusive a mim e a você também. Então ele diz o seguinte, estou lendo Atos capítulo 20, versículo 29, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Nós entendemos que lobos gostam de ovelhas, né? E lobos às vezes são ovelhas, né? Que estão ou se parecem com ovelhas, né? Elas são ali vestidas como ovelhas, mas são lobos no interior. É triste pensar isso, mas na época do apóstolo Paulo, ele já dizia que havia isso. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos, pensou? Entre os pastores, entre os presbíteros, se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Lembre-se que durante 3 anos, é o tempo que Paulo ficou ali em Éfeso, eu não deixei de anunciar a vocês, de advertir a cada um de vocês, noite e dia, e isso com lágrimas. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo, né? Esse era o trabalho dele, de consolidar a igreja ali. E é triste pensar, irmãos, eu fico imaginando a situação do servo de Deus, porque neste momento ele está se dirigindo, como já falamos, para Jerusalém, e de repente ele sabe que depois da partida dele, muitos se levantariam, alguns se levantariam para devorar, para, enfim, prejudicar o trabalho que ele havia realizado na vida daqueles irmãos. É muito triste pensar isso, é muito triste pensar que na igreja se levantam, dentro da igreja, e às vezes entre pastores, aqueles que foram levantados para cuidar do rebanho, para pastorear o rebanho, de repente são eles mesmos que provocam escândalo no meio do rebanho, são eles mesmos que acabam com o rebanho, destroem, escandalizam o povo, devoram as ovelhas do Senhor Jesus. É tão triste pensar isso, mas esta é a realidade, este é o ensino que nós recebemos de, então, o que temos que fazer, o que eu e você, pastor, temos que fazer diante disso, além de cuidarmos de nós mesmos, além de sabermos que pastoreamos a igreja de Deus, que o povo, o rebanho é dele, temos que ser vigilantes, temos que vigiar, é necessário estar esperto, irmãos. Oh, meu Pai, como eu e você precisamos de orar e de buscar em Deus discernimento, sabedoria para conduzir e para proteger, esta é a palavra, o rebanho de Deus. Proteger, porque pastor é para isso, pastor é chamado também para proteger, para ser um protetor do rebanho, proteger aqueles que Deus colocou aos nossos cuidados. Eu e você temos esta responsabilidade, então que cuidado temos que ter, irmãos? É claro, nós não ficamos olhando para todos, desconfiando de todos, não é isso. A coisa mais triste é ver um pastor que não tem segurança no meio do seu rebanho, no meio dos seus pastores, aqueles que trabalham com você. Pela graça de Deus, Deus me deu tantos ajudadores, tantos servos, tantos pastores
que estão trabalhando conosco, que estão cuidando do rebanho, estão fazendo um trabalho tão lindo. Meu Deus, eu sou grato a Deus por cada um desses pastores, tanto aqui em Itupeva, como em todos os lugares. Deus tem me dado líderes, tem me dado pessoas tão amadas. Eu tenho essa graça de ter. Então eu não desconfio de nenhum deles, é claro que não, mas nós vigiamos a intenção do coração. Quando um líder vem com alguma palavra, vem com alguma... você percebe que ele está tendo algum sentimento de orgulho, algumas palavras duras para o rebanho, discordância, então é hora de nós tomarmos posição e chamarmos aquele irmão de lado com muito amor e carinho, como sempre aprendemos, e orientar e ensinar, dizer: meu irmão, não entre por esse caminho. Nós sabemos, irmãos, que no meio do rebanho, no meio dos discípulos do Senhor Jesus, havia um Judas, havia alguém ali que era do mal. Ele estava ali no meio, mas era do mal. Judas não era era um demônio, como Jesus uma certa vez falou: eu escolhi a vocês 12, mas um de vocês é um demônio. Que coisa mais triste. Então Jesus permitiu, ele trabalhou o tempo todo, ele foi até o fim, não é verdade? Jesus não cortou, não disciplinou, não expulsou do meio dele, não. Mas Jesus, claro, vigiava, cuidava, sabia o que estava acontecendo. Este é o meu papel e o teu papel: vigiar, ser esperto, orar. Quando existe alguma desconfiança, não vá corrigindo, não vá falando, não, mas colocar-se diante de Deus em oração, colocar-se diante de Deus pedindo proteção, pedindo graça, pedindo ajuda. E é lógico, Deus vai nos direcionar, Deus vai nos dizer. Eu tenho essa experiência, infelizmente já passei por essa experiência de ter até pastores em nosso meio, que eu confiava tanto, que eu admirava tanto, admiro até hoje, mas eles não podiam ficar conosco, eles não tinham o mesmo coração que a gente, eles não podiam assumir posição no meio do rebanho, porque havia alguma coisa que não dava certo, né? Então não vale a pena nós julgarmos, não somos nós juízes, mas temos que vigiar. Amém, querido? Pastor, seja um vigilante do seu rebanho, ou melhor, do rebanho do Senhor, das ovelhas que Deus colocou aos seus cuidados. Seja um vigilante. Nós precisamos ser, claro, sempre obedecendo, sempre procurando ouvir a voz do Senhor, seguindo a orientação que Ele tem para cada um de nós. É importante nós sabermos isso. É importante saber que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele pode, então é nele que nós buscamos forças, é nele que nós buscamos sabedoria, é nele que nós buscamos discernimento para tomarmos posição e vigiarmos, né, o rebanho do nosso Senhor Jesus. Tomar cuidado, porque Paulo disse para aqueles irmãos: eu sei que depois da minha partida se levantarão, entrarão no meio do rebanho lobos ferozes. Oh Deus, e até entre vós mesmos se levantarão algum. Se aconteceu lá no passado, eu tenho que ficar esperto, porque pode acontecer hoje, em nossos dias, aqui entre nós. Amém, meu irmão? E vamos cuidar do rebanho em nome de Jesus. Convido você a orar, vamos ter um tempinho de oração em nome de Jesus. Querido Pai, querido Deus de amor e de graça, eu te glorifico e te exalto, meu Deus, por todo o bem que o Senhor tem nos dado. Te glorifico e te exalto por tua bondade, pelo teu amor. Como tu és bom, meu Deus. Eu te agradeço, eu te glorifico. Peço a tua bênção neste momento sobre o teu rebanho, sobre o teu povo, sobre as ovelhas, meu Deus. Ah, meu Pai, estende tuas mãos. Senhor, estende tuas mãos, ajuda-nos, por favor, ajuda-nos a sermos cuidadosos, vigilantes,
Ajuda-nos, meu Deus, a cumprirmos o papel que o Senhor tem dado a cada um de nós. Eu te peço, oro pelos pastores, oro pelos líderes, oro por aqueles que o Senhor tem levantado, meu Deus, para apacentar o teu rebanho. Ajude-nos juntos a sermos vigilantes, meu Pai, a cumprirmos o papel. Nesse instante, eu oro também, intercedo por aqueles que sofrem, por aqueles que choram, por aqueles que se encontram oprimidos, meu Deus, passando por momentos tão difíceis. Senhor, eu peço a tua bênção, eu peço o teu favor. Sim, meu Pai, estende tuas mãos e abençoa o teu povo. Eu oro e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho em nome do Senhor Jesus. Que Deus, cada dia, esteja contigo. Lembre-se, o Senhor é o nosso pastor. Nada nos falta. Nada nos faltará, nós não temos falta de coisa alguma, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Um abraço.